Olá pessoal, aqui é o professor Douglas falando. Vamos agora tentar resolver o problema do imposto de renda, que é para fazer um algoritmo em que o usuário vai nos informar o salário bruto dele. Nós vamos calcular qual que é a contribuição do INSS que ele tem que fazer, qual que é o imposto de renda que ele tem que pagar, subtrair esses dois impostos e informar para ele qual que é o salário líquido dele. Então eu peguei aqui as tabelinhas que foram dadas e coloquei aqui no Excel. Nós até poderíamos implementar no Excel, mas eu não vou fazer isso. Eu vou implementar em duas formas que a gente já conheceu, já viu no curso, que uma é o fluxograma e depois eu vou fazer no Scratch, que a gente está aprendendo. Então vamos ver primeiro como que funciona a contribuição do INSS. Okay? Quem recebe até R$ 1.045 é o jeito mais fácil. Pega o salário, tira 7,5%, ou seja, multiplica por 0,075 e você vai ver quanto que você tem que contribuir de INSS. Então, por exemplo, vamos ver aqui 1.045, que é o teto dessa faixa aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, 1.045, desculpa, 1.045 multiplicado, aqui vou selecionar 7,5%. Então, quem ganha, por exemplo, 1.045 tem que pagar 78,38 ali de contribuição para o INSS. Quem ganha mais de 1.045, aí já muda um pouco o cálculo. Como funciona? Funciona da seguinte forma. Quem ganha de 1.045 e 1 centavos até 2.089,60, você vai pegar o quê? Os primeiros 1.045, você vai dividir o salário em duas partes. Os primeiros 1.045 vai pagar 7,5%. O que passar de 1.045 vai pagar 9%. O pessoal aqui, dessa faixa de 2.089 até 3.134, como que funciona? Os primeiros 1.045 vai pagar 7,5%. O de 1.045 até 2.089,60 vai pagar 9%. Depois, o que passar vai pagar 12%. Okay? Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa ganha R$ 1.500. Uma pessoa ganha R$ 1.500. Então, vou colocar aqui, ó. Esse é o salário dela, R$ 1.500. Até os primeiros 1.045 ele vai pagar 7,5%, ou seja, vai pagar R$ 78,37. Okay? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 1.500, subtrai o 1.045, vê aqui, sobrou 455. Então, os primeiros 1.045 da pessoa, ela vai pagar R$ 78,37. Depois do que isso passou, 455, ela vai pagar 9% disso. Então, ela vai pegar 455 e multiplicar por 9%. Então, por exemplo, vamos pensar aqui de novo no teto. Então, aqui, ó, por exemplo, vamos pensar em quem recebe R$ 2.089,60. Quanto que ela vai pagar? Até 1.040, os primeiros 1.045 salário dela vai pagar 7,5%, que é 78,37. Depois ela vai pegar o quê? O salário dela, que a gente está imaginando que é o teto ali, 2.089,60, vai tirar 1.045 e vai multiplicar por 9%. Então, ou seja, ela vai pagar os primeiros 1.045, 78, e depois o restante ela vai pagar 94. Então, ela vai pagar 78 mais 94. Vamos pensar aqui no teto de novo. Ó. Quem recebe 3.134,40, o teto daqui, quanto vai pagar? Os primeiros 1.045 vai pagar 7%, que dá 78. Do 1.045 até o 2.089, o salário dela, vai pagar 9%, que vai dar 94. E depois o que passou de 2.089, ela tira 2.089 e paga 12%. Se imaginarmos que ela está no teto aqui, quanto que ela vai pagar a mais? Então vai ser 3.134,40 menos 2.089,60 vezes os 12%. 125. Então ela vai pagar o quê? Primeiros 1.045 ela vai pagar 78. De 1.045 até 2.089 ela vai pagar 94. De 2.089 até 3.134 ela vai pagar mais 125. E quem está nessa faixa aqui? A pessoa ganha R$ 5.000, por exemplo.
quanto que ela vai pagar? R$ 5.000. Os primeiros 1.045 ela paga 78. Depois do 1.045 até 2089 ela vai pagar mais 94. Depois do 2089 até o 3.104 ela vai pagar mais 125. Depois ela vai pegar lá, quanto que é? 5.000 menos 3.134. Vai sobrar 1.000 e alguma coisa. Ela vai pegar esse valor, multiplicar por 14% e vai acrescer todas essas partes. Então a gente vai pegar o salário e vai dividindo. Primeiro do 1.045 paga 7,5, ok? Depois do 1.045 até o 1.289 paga 9%, então a gente pega o salário e divide, cada parte daquele salário vai pagar uma porcentagem diferente, da mesma pessoa. Então, o mesmo salário da mesma pessoa, cada parte do salário vai pagar uma porcentagem diferente. Então, por exemplo, vamos supor de novo aqui, ó, quem está no teto, 6.101,06, ela vai pagar 78 mais 94 mais 125, aí ela vai ver quanto que está aqui, ó. Opa. 6.101,06 menos 3.134,4 multiplicado por 14%. Então, ela vai pagar de INSS 78 mais 94 mais 125 mais 415. Ok? Como aqui, vamos aqui pensar aqui no acumulado. A gente vai pensar aqui no acumulado. Então é o seguinte, quem está nessa faixa paga só o salário vezes 7,5. Quem está nessa faixa vai pagar 78 mais a diferença do salário para 1.045 vezes 9%. Quem está nessa faixa vai pagar 78 mais 94 mais a diferença do salário para 2.089 vezes 12%. Quem está nessa faixa vai pagar 78 mais 94 mais 125 mais a diferença do salário dele para 3.134 vezes 14%. Quem ganha acima de 6.101,06 centavos vai pagar 78 mais 94 mais 125 mais 415. Aí fica constante. Quem ganha acima de 6.101,06 centavos paga sempre o mesmo tanto. Então, nesse caso aqui, ó, vamos só pensar no acumulado. Para você vir para essa faixa, tem que somar 78, né? Para vir para essa faixa, vamos pegar e somar aqui, ó. Vamos pegar e somar esse daqui, 78. Essa daqui, vamos pegar e somar a de cima. E essa daqui, vamos pegar e somar a de cima também. Ok? Então, ou seja, quem está na segunda faixa tem que pagar 78 mais a diferença vezes 9%. Quem está na terceira faixa tem que pagar 172, que eu já somei as duas, acumulado, mas a diferença é vezes 12%. Quem está na quarta faixa tem que pagar 297, que é o acumulado das três, mais a diferença vezes 14%. Quem está na última faixa, aí tem que pagar 713, que é o acumulado de todas as faixas anteriores. Ok? Então, depois que a gente calcula a contribuição do INSS, o que a gente faz? A gente vê quanto que contribui com o INSS, pega o salário bruto, tira a contribuição do INSS, que é o mais complicado é calcular o INSS. Depois você vai tirar 189,59 por dependente, e aí você vai ter o salário base para calcular o imposto de renda. Depois que você tem o salário base para calcular o imposto de renda, aí você vê qual faixa que ele está. Então, por exemplo, se deu até 1903, ele não paga imposto de renda. Se ele tem ganha de 1903 até 2.826, vai pagar 7,5%. Só que ele vai pegar o valor que deu do imposto e tirar 142,80. Aí você vai ter o valor real do imposto de renda. Quem ganha de 2.826 até 3.751 vai pagar 15% do imposto de renda, mas vai deduzir desse valor 354. Aí vai ver o valor exato do imposto de renda. Só cuidado que aqui o imposto de renda, o cálculo é diferente do INSS. Aqui a gente não vai dividir o salário. Então, por exemplo, quem ganha mais de 4.600 paga o salário todo. Tipo, ele ganha 5.000, ele vai pegar 5.000 vezes 27,5%. Então, o salário todo vai ter essa alíquota. Okay? Quem ganha de 3.800, por exemplo, está aqui, o salário todo vai ser de 22,5%. Não vai pegar uma parte do salário 7,5%, outra parte 9%, outra parte 12%, igual ao INSS. Okay? Então, a forma de calcular INSS e imposto de renda são diferentes. Depois que calculou INSS e imposto de renda, você pega o salário bruto, tira os dois, você acha o salário líquido. Okay?
Então vamos resolver agora, tentar fazer o fluxograma desse problema, né, desse algoritmo. Pessoal, o fluxograma eu vou fazer com a ajuda de um programa aqui, que você pode baixar nesse site aqui. O programa chama Flowgorithm. Então você baixa ele, Flowgorithm, é flowgorithm.org, flowgorithm.org. Baixa ele e você consegue fazer qualquer fluxograma. E o legal é que ele até testa para você, para ver se está certo o seu fluxograma. Ok? Então aqui está o algoritmo na carinha dele e aqui está nossas informações que nós vamos utilizar para fazer nosso algoritmo. Ok? Então primeiro eu vou declarar as variáveis. Ok? Que variável que eu vou ter? Eu vou ter o salário líquido. Eu vou ter o INSS para calcular. Eu vou ter o imposto de renda. Eu vou ter o dependentes. Estou declarando todas as variáveis. Dependentes. E eu vou também ter eu vou chamar de salário IR, que é o que? É o salário base para calcular o imposto de renda. Ok? Então a gente vai ter o salário, o INSS, o IR, o dependentes e o salário e imposto de renda. Ok? E aqui eu posso colocar, ó, lembra do probleminha? Inteiro, real, né? Então eu vou colocar aqui real, porque senão vai ficar arredondar tudo. Ok, declarei. Agora eu vou dar como entrada. O que o usuário vai dar como entrada? Ok? Então pode ver aqui, ó, quando você clica aqui, ó, com o botão direito, aparece o que? A definição para você declarar a variável, a atribuição para você dar um valor. Aqui, ó, o controle é para você fazer uma pergunta, né? Entrada, saída. Então vamos dar entrada. Que entrada que o usuário vai fornecer? Ele vai dar fornecer o salário dele. Opa. E ele vai fornecer de entrada a quantidade de dependentes e os dependentes. Ok? Aí, primeira coisa que a gente tem que saber, tem que ver em qual faixa ele está do INSS. Então vamos pegar aqui, ó. Primeira faixa é o seguinte: será que o salário é menor que 1.045? Será que o salário é menor que 1.045? Se for menor que 1.045, desculpa, que é até, né? Se for menor que 1.045, o que acontece? Ele vai calcular o salário dele. Então, o INSS, o tanto que ele vai contribuir de INSS, vai ser o quê? Vai ser o salário vezes 0,075. Ok. E se não for menor que 45? Bom, se não for menor que 45, é maior. Se for maior que 1.045, eu faço outra pergunta. E menor que 2.089,6, o que acontece? Se for verdade, se for maior que 1.045 e menor que 2.089, quanto que vai ser o INSS que ele vai ter que pagar? Vai ser o quê? Vai ter que ser 78,375, que é da primeira faixa, mais o quê? O salário dele menos o 1.045, porque os primeiros 1.045 foram lá do 78, vezes a faixa aqui, a alíquota que é de 0,09%. Mas e se o salário for maior que 2.089? Tudo bem, a gente faz outra pergunta. Se o salário for maior que 2.089, porém for menor que 3.134,40, então o que a gente faz? O INSS que ele vai pagar é o quê? O INSS que ele vai pagar vai ser 172
172 e 389, que é o quê? Que é a soma da primeira parte de até 1045 com a segunda, que é até 2089, mais o que? A gente vai ver a diferença do que? Do salário dele para 2089,6 e vai pegar essa diferença e multiplicar por 0,12. Entenderam aqui, né? Então, se o salário dele estiver nessa faixa aqui, que é o que a gente está por enquanto, ele vai pagar 172, que é a parte do salário nessa faixa, a outra parte do salário nessa outra faixa, soma, depois o que sobrou nessa faixa aqui, que é o que? O salário dele menos 2.089 vezes 12%. Ah, e se o salário for maior que 3.134,4? Tudo bem, ó. Clica no botão direito, vou fazer outra pergunta. Dou 2 cliques aqui. Ah, e se o salário for menor que 6.101,06? Bom, se o salário for menor entre 3.134 e 6.100, que ele vai calcular de INSS? O INSS dele vai ser a parte nessa faixa, parte nessa faixa, parte nessa faixa somada, que dá 297. Cuidado que não aceita vírgula, é ponto, igual ao scratch. Mais o que? O que passou do salário dele, de 3.134. Então, o salário menos 3.134,4 vezes o que? A alíquota aqui dessa parte, que é 0,14. Ok. Ah, e se ele ganhar mais? Se isso daqui for falso, ele ganha mais do que 6.101. Tudo bem. O INSS que ele vai pagar vai ser... Aí é constante. Para todo mundo que ganha a partir de 6.101, vai pagar, todo mundo paga 713,0974 de INSS. Ok? Então a gente já fez aqui a parte do INSS. A gente já sabe quanto que vai ganhar de INSS. O que a gente vai fazer agora? Ó, vou fazer uma atribuição. Essa atribuição é a seguinte: eu já sei quanto que vai ser de INSS. O que eu vou ter que calcular agora? Qual que vai ser o salário base para calcular o IR, que eu falei que a gente vai chamar de salário IR. Salário IR, qual que é o salário base para calcular? O imposto de renda vai ser o salário bruto, menos o que? Menos o INSS, menos o que? Menos a quantidade de dependentes. Cada dependente tem um desconto de 189,59. Ok, esse é o salário base do imposto de renda. Agora, o que a gente tem que fazer? Calcular o imposto de renda. Mais pergunta. Então, aqui. Será que se o salário do imposto de renda for menor que 1.903,99, é menor? Se for menor, o que acontece? Eu vou ter uma saída aqui, ó, que vai falar isento de imposto de renda. Isento de imposto de renda. E se for... Opa, desculpa. Ó, se você quiser escrever uma frase, você coloca na saída, coloca aqui, ó, aspas, aí vai escrever a frase, isento de imposto de renda. E se for mentira, for falso, se ele ganhar mais que 1.903, se ele ganhar mais que 1.903, vou ter outra pergunta. Seguinte, você ganha mais que 1.903 e menos que 2.826,65, se for verdade, ganha não, o salário em relação ao que vai pagar o imposto de renda, né? O salário básico para o imposto de renda.
Se é verdade que o salário base do imposto de renda for maior que 1903, menor que 2.826, qual que vai a atribuição? Aqui, ó. O imposto de renda vai ser o quê? Vai ser o seu salário relativo ao imposto de renda multiplicado, qual que é a alíquota? 7,5%, 0,075. Ah, e se for falso, que ele ganha mais de 2.826? Tá bom, a gente faz outra pergunta. Seu salário é mais que 2.800, só que é menor que 3.751,05? Se for verdade, o que acontece? Qual que vai ser o imposto de renda? Ele vai pagar uma alíquota de 15%. Então, o imposto de renda vai ser o salário. Vai ser o salário base para o cálculo do imposto de renda multiplicado pela alíquota de 15%. Aí, se for mentira, ele ganha mais que 3.751. Aí a gente tem outra pergunta. Você ganha mais que 3.751, mas você ganha menos que 4.664,68? Se for verdade, qual que vai ser o imposto de renda? O imposto de renda que ele vai pagar, maiúsculo aqui, que eu declarei maiúsculo. O imposto de renda que ele vai pagar vai ser o salário base dele para o cálculo do imposto de renda. Aí ele vai estar na faixa do 22,5 vezes 22,5%, que é a mesma coisa que multiplicar por 0,225. Okay? E se ele ganha mais que 4.600? Você ganha mais de 4.600, qual que vai ser o imposto de renda que ele vai pagar? O imposto de renda que ele vai pagar vai ser o salário base do imposto de renda dele, vezes 27%. Que é a mesma coisa que multiplicar por 0,275. Ok? Pronto. A gente calculou. Vamos abrir aqui, ó, para a gente ver inteiro. Então, a gente declarou as variáveis, a gente deu entrada como salário, deu entrada como dependentes. Foi perguntando para ver qual que era a faixa que ele estava no INSS e foi calculando o INSS que ele tem que pagar em cada faixa. Ok? Calculou aqui o salário base do imposto de renda, que é tirando o INSS, tirando 189,59 de cada independente. Deu o salário base do imposto de renda, a gente viu em qual faixa que cabia, que estava esse salário base do imposto de renda, e cada um tinha um imposto de renda diferente. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular o salário líquido dele. A gente declarou o salário líquido? Não declarou. Declarou. Então vamos pegar no próprio salário. Então o salário vai diminuir, amigo. Quanto que vai ser seu salário? Vai ser o salário que você ia receber lá bruto, menos o tanto que você pagou para o INSS, menos o tanto que você pagou de imposto de renda. Esse é seu salário. Okay? Aí, eu vou dar como saída aqui, ó. Vou dar como saída. Vou colocar aqui, ó. O imposto de renda é... fecha aspas. Ok? E vou dar outra saída aqui, ó. Que vai ser a variável IR. Imposto de renda é IR. Outra saída. O salário líquido é e vou dar como saída o novo salário que a gente calculou, abatendo os dois impostos. E aí é o fluxograma. Então vamos testar. Só vamos corrigir uma coisinha aqui no nosso fluxograma antes de testar, que eu esqueci, que é a parcela deduzida do imposto de renda, né? Então a gente tem aqui, quem ganha menos de 1903 é isento,
Quem ganha na primeira faixa paga 7,5%, só que nós temos que deduzir dessa parcela do imposto de renda 142,8%. Na segunda vai pagar 15%, mas nós temos que deduzir desse valor 354,8%. Aqui, na terceira faixa, paga 22,5%, mas nós temos que deduzir 636,13%. E aqui, na última faixa, que paga 27,5%, nós temos que deduzir 869,36%. Agora sim, o nosso algoritmo, o nosso fluxograma está certo. Agora sim nós temos o fluxograma correto, né? Nós declaramos as variáveis, demos entradas. Aqui nós calculamos o INSS, né, para cada faixa diferente. Calculou o salário base do imposto de renda, calculou o imposto de renda para cada faixa, calculou o novo salário, que é tirando INSS, imposto de renda, e deu a saída. Então vamos testar. Aqui, ó. Eu vou clicar aqui. Então vamos lá. Fornecer um tipo real para o salário. Então vamos colocar lá 2.500. Opa! 2.500 para o salário. Vou dar um Enter. Dependentes, um dependente. Ok. Então vamos lá, o imposto de renda é 13 e o salário líquido é 2.264. Ok? Então vamos ver só como que fica agora esse fluxograma lá no Scratch. Pessoal, para finalizar aqui, eu vou mostrar o algoritmo que eu fiz para o Scratch do imposto de renda, ok? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também o link para você ver esse algoritmo aqui, para você ver ele com mais detalhes, né? Eu não vou construir porque senão o vídeo já ficou muito grande, né? Eu só vou mostrar aqui o algoritmo e vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição. Então ele começa, né, quando a bandeira for clicado, eu zero todas as variáveis. Que variáveis eu tenho? O salário, dependentes, o INSS, que é o tanto que vai pagar no INSS, o salário IR, que é o salário base, para calcular o imposto de renda, e o IR, que é o imposto de renda. Então ele vai perguntar o salário bruto, vai guardar a resposta no salário, vai perguntar a quantidade de dependentes, vai guardar na variável dependentes a resposta. E aí calcula o INSS. O INSS é da mesma forma que a gente calculou lá no fluxograma. Então, se o salário for menor que 1.045, você pega o salário e multiplica por 0,75. Se o salário se não for menor, for maior, aí tem outro se, né? Tem vários se intercalados com se não. Se não for menor que 45, eu vejo aqui, se for menor que 2.089, então o INSS vai virar o quê? 78,375, mais o salário menos 1.045 vezes 0,9, que é a taxa. Se não for, eu pergunto, se o salário é menor que 3.074,4, o INSS vira 172,389, mais o salário menos 2.089,6 vezes 0,12, que é 12%. Se não, aí eu vejo, se o salário for menor que 6.101,06, então o INSS vai ser 297,765, mais o salário menos 3.134 vezes 0,14. Se não, aí quem ganha mais que isso, o INSS é constante, 713,09. Aí eu calculo o salário base, depois de todos esses se não aqui, eu calculo o salário base para o imposto de renda, que é o salário, menos INSS, menos a quantidade de dependentes, vezes 689,59. Aí eu vou lá e faço o cálculo do imposto de renda, né? Se o salário base para cálculo do imposto de renda é menor que 1.903, então o imposto de renda é zero e eu falo que ele está isento. Se não, aí eu vejo, se é menor que 2.865, eu pego esse salário base do imposto de renda, multiplico por 0,75 e tiro 142. Se não, se for menor que 3.751, eu pego esse salário base, multiplico por 0,15 e tiro 354. Se não, eu vejo se o salário é menor que 4.664. Eu pego esse salário base, multiplico por 0,225 e tiro 636. Se não, aí o imposto de renda vai valer o salário vezes 20, vamos tirar isso aqui, ó. Vai ser o salário vezes 0,275 menos 869,36. Aí a gente já tem, calculou INSS e imposto de renda.
Aí a gente vai mudar o nosso salário, vai ser o salário antigo, menos o INSS, menos o imposto de renda, ok? E aí a gente vai falar, né, se o imposto de renda a pagar é o imposto de renda por 3 segundos e vai falar se o salário líquido é e vai falar o salário, ok? Só tomem cuidado, por exemplo, se eu, com esses quando a gente vai juntar algumas somas e subtrações, antes da gente testar aqui, só para você tomar cuidado, né? Se você colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar lá o salário menos imposto de renda. Isso daqui tá simples, né? Agora, se eu tiver o salário menos imposto de renda menos o INSS, eu tenho que colocar 2 menos. Aí você tem que prestar muita atenção se você coloca aqui ou se você coloca aqui. Por exemplo, se eu colocar desse jeito, como eu coloquei aqui dentro, aqui a gente vai fazer uma conta subtração. E depois de fazer essa conta subtração, a gente vai fazer. Então, se eu colocar aqui, ó, salário e... Opa! Se eu colocar desse jeito, ó, salário menos INSS e coloco aqui dentro, e aqui imposto de renda, o que acontece? Aqui tem um parênteses. Eu vou fazer primeiro esse salário menos INSS, depois eu tiro o imposto de renda. Agora, se eu colocar desse jeito, ó, INSS menos imposto de renda aqui juntos, o que acontece? Eu vou fazer o INSS menos o imposto de renda e depois o resultado eu vou fazer salário menos isso. Okay? E a conta não dá a mesma. Testa aí, você calcular. Pega um valor para o salário, um valor para o INSS e um valor para o imposto de renda. Se você fazer INSS menos imposto de renda, guarda esse valor e faz salário menos isso, vai dar diferente do que se você fazer o seguinte. Se você pegar salário menos INSS e depois tirar o imposto de renda. Ok? Então só toma cuidado disso daqui, que é como se fosse um parênteses, né? Então aqui, ó, tem um parênteses, fazendo primeiro salário menos INSS, depois tirando o imposto de renda, ok? Então se você ver aqui, dá para ver bem onde que tá os parênteses, né? Então aqui a gente tem um parênteses, aqui a gente tem um parênteses, né? Então a gente tem um parênteses aqui no salário e no INSS, né? E esse parênteses a gente é feito o quê? Dependendo de a gente coloca o outro menos ali na nossa operação, o outro multiplicação, ok? Só que a gente vai estar, se você for ver baixar esse meu programa, você vai ver certinho do jeito que tem que ficar para dar certo o imposto de renda. Então vamos testar aqui, ó. Vou testar. Então vou colocar mesmo valor, 2.500, um dependente, mesmo imposto de renda, 13,85, mesmo salário mínimo, 2.264. Ok, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado. Obrigado.